Hoje eu vou falar de um tema muito importante, principalmente para nós, mulheres, né? Porque é que é tão difícil a gente tirar um tempo para a gente mesma. E eu vou falar desse aspecto, desse ponto, realmente muito direcionado para a vida das mulheres, né? Porque a gente que é mulher, a gente já nasce e cresce dentro desse sistema educacional, educativo, vamos dizer assim, onde a gente tem que se preocupar o tempo inteiro com as outras pessoas, né? E fazer as coisas para elas, prover cuidados, né, o tempo inteiro. E essa marcação cultural do cuidado para as mulheres, ela acompanha a gente a vida inteira, né? Então, o que acontece é que a gente nasce, cresce, né? E a gente está sempre envolvido ali com essa economia do cuidado, como é chamado, o termo exato é esse, economia do cuidado. E aí a gente nasce, cresce, tem filhos, né? Cuida dos filhos. Quando os filhos atingem a maioridade, e aí às vezes a gente pensa que vai ter um tempo para nós mesmas, né? Acontece que a gente precisa voltar uma casa atrás e cuidar muitas vezes dos nossos pais, né? Essa incumbência se torna culturalmente essencialmente feminina. Inclusive agora vi essa semana uma decisão aqui do Superior Tribunal de Justiça de São Paulo que considerou que os filhos deviam pagar uma pensão para a mãe de 90 anos e isentou a única filha, a mulher, que cuidava da mãe desse pagamento, porque entendeu que ela já exercia ali um trabalho de suma importância cuidando da mãe. O fato é que a mulher tem que cuidar de todo mundo, né? Tem que cuidar dos pais quando eles ficam idosos, às vezes tem que cuidar dos pais do marido, né? Ou da mãe do marido quando ela fica idosa, porque o próprio marido não cuida, então isso fica ali como encargo da mulher. E entre todas as outras atividades que as mulheres têm, elas nunca têm tempo para si mesmas. Então, por isso que o tema desse vídeo de hoje é esse, né? Um tempo para si. Como tirar um tempo para si, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de fazer isso? Em primeiro lugar, a vida da gente é muito absorvida por esse excesso, essa avalanche de atividades, né? Coisas que a gente tem que fazer. Inclusive, além das atividades práticas, praticamente falando, né? Tipicamente falando, as coisas que a gente tem que fazer, ainda tem a carga mental, que são as coisas com as quais a gente tem que se preocupar. E isso é um número imenso de coisas, né, gente? Isso tem a ver com as atividades da casa, a organização da casa, a limpeza, os cuidados, os suprimentos, a infraestrutura, a manutenção, todas as coisas que a gente tem que fazer para deixar a casa funcionando bem, né? No que se refere aos filhos, tem uma gama de preocupações, né? Desde a emissão da declaração de matrícula lá da criança, né? Até médico, pediatra, vacina, remédios, consultas, sessões terapêuticas, quando é o caso de ter sessões terapêuticas. Eu mesmo tenho sessão terapêutica do meu filho tem 18 anos, ele tem autismo nível 1 de suporte, e basicamente o pai nunca levou numa sessão de terapia, né? Muito raro, ainda quando morava próximo, né? Mesmo assim, sempre dizia que nunca tinha tempo, sempre dizia que tinha que trabalhar, eu também tinha que trabalhar, né? Então, por aí a gente vê, né? Pediatra nunca levou nenhuma das crianças no pediatra. Então, esse rol de tarefas que ficam sob o encargo feminino terminam tirando todo o nosso tempo, né? Não só o tempo útil de vida prática, mas também o tempo livre, né? Porque a gente usa esse tempo livre para coordenar todas essas coisas e também acumular essa carga mental, né? Então é muito difícil tirar um tempo para si mesma, no caso das mulheres, né? E eu falo isso realmente com experiência prática muito grande, né? Eu venho de uma família onde nós éramos 7 filhas, 7 mulheres, né? Onde eu via, né, que todo o trabalho prático da casa, toda a responsabilidade prática da casa ficava ali sempre a nosso encargo, né? Encargo das mulheres, das meninas, porque os homens, os rapazes estavam sempre ocupados com outras coisas. Mas, enfim, né? É da gente pensar. Então, a ideia desse vídeo é a gente refletir um pouco sobre isso, né? E adotar estratégias para a gente tirar esse tempo
para que a gente possa cuidar da gente mesma, de nós mesmas e não sucumbir. Esse é o principal objetivo. Ah, por que é importante você tirar um tempo para você mesma? Para você não morrer. Primeira coisa, né? Para você não sucumbir, para você não morrer de estresse, de preocupação, para você não acumular vários tipos de condições, em muitos casos psicossomáticas, né? Por conta do estresse, do cansaço, do trabalho, né? Então, esse é o principal motivo, né? Se cuidar, ter esse autocuidado, ter essa percepção de que você precisa de um tempo livre para você mesma, né? E tirar esse tempo livre precisa sair dessa linha de sobrecarga, né? Você precisa ter um planejamento semanal onde você encaixa ali um tempo que é seu, que é inegociável, que é o seu tempo de você fazer as coisas que você quer, que você gosta. Nem que seja você colocar ali um CD e escutar música durante meia hora, uma hora, você ir para uma drenagem linfática, uma massagem, você fazer suas unhas, você, enfim, né, relaxar corpo e mente, buscando esse descanso, essa pausa que é extremamente necessária, sem a qual você realmente vai colapsar, né? Então, muitas vezes, assim, quando eu estou fazendo mentoria com mulheres, por exemplo, eu falo, olha, se você não tiver um tempo, né, o ócio criativo, o tempo de você descansar, de você realmente não fazer nada, de você deixar a sua cabeça livre de preocupações, tentar fazer aí, né, um mindfulness, o esvaziamento mental para poder você dar essa pausa para o seu corpo, para o seu cérebro, né, para a sua mente e para o seu corpo, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não é uma máquina, né? Nós não somos máquinas. E as pessoas pensam que mulheres são máquinas, tá? Presta bem atenção nisso, porque isso é um viés de exploração. É muito fácil as pessoas dizerem, é que você sempre dá conta de tudo, e usar isso para fazer com que você dê conta de mais alguma coisa. Então, muito cuidado para você não ser explorada, de verdade. É isso que acontece. As pessoas exploram mesmo, né? Vem com essa linha, com essa história de que você é guerreira, de que você dá conta de tudo e quer que você dê conta de mais alguma coisa, que muitas vezes é responsabilidade daquela outra pessoa lá. Então, precisa tirar esse tempo para realmente encontrar essa pausa necessária no caminho e você poder se dedicar às coisas que você gosta, né? Nem sempre é fácil, mas você precisa contar com uma rede de apoio aí, né? E aí eu vou contar para vocês a minha experiência mais recente agora, né? Eu fiz uma pausa, que era um plano que eu tinha, uma coisa que eu realmente gostaria de fazer há muito tempo, que eu planejava fazer isso, que eu gostaria de fazer isso, que era uma peregrinação longa, uma peregrinação de 7 dias, né? Eu já tinha feito uma primeira romaria, uma primeira peregrinação, mas foi uma peregrinação de 15 horas, né? Eu fui num dia, voltei no outro. E essa não, essa era uma peregrinação mais longa, né? Então, exigiu que eu me programasse, que eu encontrasse uma pessoa que ia levar meus filhos para a escola todo dia, que eu deixasse a casa organizada, né, para que tudo funcionasse na minha ausência. Mas eu fui. Então, conversei com meu marido, disse: olha, eu vou sair na peregrinação, né? A peregrinação sai no sábado e eu volto no outro sábado. E preciso que você me ajude aqui, que você dê conta, né? É claro que nem todo mundo tem assim um companheiro, uma companheira que possa, né, fazer esse suporte, dar essa ajuda durante esse tempo, mas é preciso você encontrar esse tempo para você, senão, como eu falei, você não vai conseguir, né? Claro que não precisa ser uma peregrinação de 7 dias como eu fiz, né? O tempo para si pode ser um dia, pode ser uma hora, mas ele precisa ter uma certa frequência, que é para poder você criar no seu corpo e na sua mente esse ritmo de descanso necessário, de tempos em tempos. Bom, mas aí eu acertei tudo e saí nessa peregrinação de 7 dias, que era uma coisa mais espiritual mesmo, uma coisa que eu queria muito fazer, e há muito tempo eu queria fazer, e felizmente deu tudo certo. No caminho eu conheci uma amiga, uma pessoa que também estava indo na peregrinação. Ela também tem 2 filhos, né, 2 filhas, e ela também contou com uma rede de apoio, né, a irmã e a mãe que cuidou das filhas e cuidou da casa enquanto ela estava em peregrinação. E aí a gente conversando sobre isso, né? Quer dizer, se a gente não tira esse tempo pra gente, nunca que a gente ia conseguir ir, né? Então, às vezes é uma coisa que você tem que fazer assim, ó, dá uma de doida e vai, né? Organiza o que você puder,
Saiba que você vai tirar esse tempo e que tudo não está sob seu controle. Isso é muito importante também ter essa mentalidade, né, de que você está tirando um tempo para você e que tem coisas que não estão no seu controle mesmo, tem coisa que vai acontecer, tem coisa que vai dar errado, tem coisa que vai precisar que você reconduza na sua volta e que você vai precisar lidar com isso em algum momento, né? Mas também é muito importante as outras pessoas sentirem sua falta e saberem que você é importante quando você tira seu tempo de pausa. Porque aí elas começam também a valorizar mais o que você faz. Pense sobre isso também, porque o tempo para si também é um tempo das outras pessoas pensarem na importância do que você faz, na importância do seu trabalho, na importância de você na economia doméstica, na importância de tudo que você executa e que nem sempre é visível, né? Então, esse tempo para si também é um tempo pedagógico para as outras pessoas aprenderem a lidar com a sua ausência, mas também com a sua presença, valorizando mais aquilo que você faz, né? Bom, nós fomos ali em peregrinação, né, durante 7 dias, né? Eu falava sempre com as pessoas aqui em casa, meus filhos, meu marido, tudo mais, é, e ela também, né? E a gente sempre conversando sobre isso, né? O quanto que é importante, né? A gente ter esse tempo e se presentear, se preservar, se agraciar com o tempo, um tempo que é só seu, um tempo que é um tempo de você pensar, mergulhar nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, entrar em contato profundo com as coisas que você pensa e sente, refletir de verdade, né? Esse tempo pode ser de 1 hora, mas também pode ser de 7 dias, pode ser de 1 mês, né? Quem sabe, né? Geralmente a gente volta muito melhor do que saiu quando a gente tira esse tempo para a gente, porque a gente volta também com mais clareza do que é a nossa vida, de em que estágio cada coisa está, e o que é que nós temos feito, o que é que nós temos realizado, e o que é que a gente precisa ainda e deseja realizar, mas a gente também volta com a clareza muito grande daquilo que a gente também não quer mais, aquilo que a gente refletiu, pensou, analisou, avaliou, pesou e viu que não faz mais sentido. Então, nessa peregrinação, eu também vi que algumas coisas não faziam mais sentido e resolvi, né, parar com algumas coisas e começar outras, né? Então, é muito importante esse tempo para a gente mesmo, ele dá essa clareza, ele faz a gente pensar, ele leva a gente a reavaliar toda a nossa vida e tomar decisões. Decisões com equilíbrio, com sensatez, decisões que são muito bem pensadas, né? Que não são tomadas ali no calor do momento, da hora, na pressão, não. Decisões que você tomou porque você tinha realmente consciência. E aí, esse tempo para si também é um tempo de consciência, que é um tempo que a gente encontra para a gente pensar e refletir sobre a nossa existência como um todo. Tudo que a gente fez ao longo de toda a vida, tudo que a gente conquistou, as coisas que a gente não conquistou também, as coisas das quais a gente desistiu porque a gente viu que não tinha mais sentido, e as coisas que a gente desistiu e resolve tentar mais uma vez porque percebe que aquilo é importante, que vale a pena tentar de novo, né? Então esse tempo para si é um tempo que não só a gente merece, mas também a gente precisa, né? Aqui nesses vídeos, né, que é um vídeo curto de 10, 15 minutos, não dá tempo nem sempre para a gente aprofundar muito essas coisas, mas é muito importante a gente ter essa visão, né, de que a gente não é uma máquina, que a gente precisa desse tempo para nós mesmos, que as outras pessoas ao nosso redor também precisam desse tempo para valorizar tudo que a gente faz no nosso trabalho, a nossa existência, a nossa colaboração, a nossa cooperação, no sistema comunitário onde a gente está envolvido, não é nem só família, é sistema comunitário. E quarto, porque a gente adquire mais consciência, né, nesse processo. Então, tirar um tempo para si é necessário, é útil e eu diria até assim, nos tempos atuais é imprescindível. A gente fala tanto sobre saúde mental, né? Mas que tal a gente, ao invés de recorrer a um remédio, recorrer ao tempo? Recorrer ao tempo para refletir, para pensar, para acalmar, para distinguir as coisas, né, que estão ao nosso redor, acontecendo todas ao mesmo tempo, né? Então, muitas vezes a gente tende também a recorrer a medicalização como um paliativo e como ação mais fácil e útil e rápida do que aquilo que a gente realmente tem que fazer, que é enfrentar, né,
esses pensamentos e as reflexões que são necessárias. Então, a gente às vezes pensa que tomando um remédio, né, um medicamento ali, a gente atalha, corta caminho e consegue resolver, mas a conta fica lá para frente, tá? A conta fica lá para frente. Essa semana, inclusive, só para terminar aqui, li um relatório de uma pesquisa da Robert Half da School of Life sobre a questão da medicalização no ambiente corporativo no Brasil, e fica muito claro que as pessoas estão recorrendo à medicalização por medo de entrar em contato consigo. Não só do ponto de vista terapêutico, mas também como exercício autônomo de pensar e ser nesse mundo sem a intervenção de um terceiro ente, seja uma pessoa ou um remédio, ou um chatbot. Agora que o pessoal está usando aí, né, inteligência artificial como terapeuta. Porque também é mais fácil, né, usar a inteligência artificial como terapeuta do que ir para um profissional da saúde que questiona efetivamente aquilo que você está trazendo, os sentimentos e a forma como você está elaborando, porque o chatbot vai te bajular. Isso é verdade, né? O chatbot é o maior bajulador que existe. Ele fica dizendo ali só aquilo que é bom para você ouvir, aquilo que é agradável, aquilo que você quer ouvir, mas não diz as coisas que você realmente precisa. Então, a nossa tendência humana de buscar sempre a solução mais fácil, mais barata, entre aspas, ela também se revela nisso, né? Nessa nossa ausência de si mesmos. Então, por isso eu trago aqui nesse vídeo de hoje essa reflexão sobre a importância, a necessidade da gente tirar um tempo para nós mesmos e garantir que a gente não passe pela vida sem nunca ter feito esses exercícios com frequência, né? De refletir e buscar, né? Na nossa agenda tão ocupada, aquele tempo que nós precisamos para nós mesmos. Então, deixo aqui claramente o desejo de que você pense, reflita e consiga fazer também esse exercício de tirar um tempo para você e fazer esse mergulho em profundidade naquilo que você é e existe. Até o próximo vídeo.